Obrigado, pastor. Graças a paz, irmãos. Boa noite. Você está feliz? Diga amém. Que bênção. Quero só concluir aqui alguns avisos importantes. Além dessa série de mensagens que nós vamos começar amanhã, nós vamos ter um QR Code amanhã disponível no Instagram da igreja, no meu Instagram, para você entrar no QR Code e poder comprar o livro, o e-book, que nós vamos ministrar aqui durante esses 7 dias. Vai ser um tempo muito precioso. Tenha convicção e certeza de que o que eu vou ministrar aqui amanhã, eu e a pastora Keila, durante esses 7 dias, nós nunca, até hoje, em 18 anos de igreja, nós ministramos aqui nessa igreja local. Então vai ser um tempo muito precioso, vai ser um tempo de muita unção, de muita graça de Deus, de muito mover de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você atentamente. Uma coisa importante que eu quero aqui lembrar aos irmãos: a Nilma, ela está doente, ela está com problema de saúde, ela caiu, ela quebrou 2 costelas, e o que acontece? Nós estamos no escritório sem secretária, e eu quero pedir uma coisa para os irmãos encarecidamente: não mandem mensagem no meu celular, no meu WhatsApp: pastor, eu preciso conversar com o senhor, pastor, eu preciso marcar um horário com o senhor. Por quê, irmãos? Primeiro, eu não fico olhando o WhatsApp toda hora, não olho. Então ontem mesmo eu fui ver uma mensagem no WhatsApp. O meu WhatsApp tem muitas mensagens, muitas. Tem hora que eu tenho mais de 70 mensagens para ler, e eu não tenho tempo para ficar olhando. Ontem eu fui ver um rapaz que mandou uma mensagem para mim na semana retrasada, que queria conversar comigo. E disse que era muito urgente. Eu acho que ele deve ter morrido, porque não me chamou mais e também não falou mais nada. Então, você quer falar comigo especificamente? Fala com o pastor Haroldo, fala com o Antônio, fala com o pastor Lázaro. Aí eles, lá no escritório, eles vão ver como é que está, porque lá tem uma agenda de atendimento, e aí eu posso atender você. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite de aviso é a respeito de Provérbios 3, 16, 17, 18 e 19. Lá nesse livro de Provérbios, a Bíblia diz que Deus, ele se aborrece com 6 coisas, fica chateado, fica aborrecido, mas com a 7ª Deus abomina. E qual é a 7ª coisa que Deus abomina, pastor? A fofoca. Fala comigo, fofoca. Deus odeia o fofoqueiro. E eu também, irmãos. Se tem uma coisa que eu não gosto é de fofoca. E ultimamente anda tendo muita conversinha, que eu estou prestando atenção e vendo. Então eu quero te falar uma coisa: Deus nunca trabalhou com o fofoqueiro, com o rebelde, e nem eu gosto disso. Então, se você tiver algo para falar da igreja, você fala para o pastor da igreja. Você tem algo para falar do Lula, você vai lá e fala para ele. Você tem algo para falar do governador, você vai lá e fala para o governador. Para de ficar falando nos bastidores, que eu não concordo. Nós vamos sair para a rua, nós vamos tomar. Para com isso, para de bobeira. Para de bobeira. Então assim, para de conversa fiado. Uma coisa é você conversar fiado, fofoca. Outra coisa é você ajudar as pessoas. Pastor, estou ligando para o senhor porque eu fiquei sabendo de fulano está passando uma situação assim, 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 assim. Isso ok, você está certo. Está ok. Essa semana o pastor Lázaro falou para mim: pastor, recebi uma ligação de uma pessoa falando que fulano está assim, assim, assim. Eu falei: Lázaro, é verdade, vai atrás dele. Então é diferente. Então para com isso, irmãos, porque todo mundo que chegar para você e disser assim: vou te contar uma coisa, mas você não fala para ninguém, esse irmão é fofoqueiro. Se alguém chegar para você e disser assim: meu irmão, o que você acha? Você vai falar assim: irmão, eu não acho nada, e você também não deveria achar. E se você quer achar alguma coisa, vai procurar em outro lugar, e nem me pergunta para mim também. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero dizer, e para encerrar, aliás, mais 2. Quem aqui já casou? Amém. Quem vai casar? Levanta a mão. Quem quer casar? Pronto, que bom. Não tenho problema nenhum de eu fazer casamento, pastor Haroldo fazer casamento, pastor Júnior fazer casamento, pastor Lázaro fazer casamento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: casamento sem festa, tem casamento? Tem. Casamento sem lua de mel, tem casamento? Tem. Casamento sem o padre, tem casamento? Não. Sem pastor, tem casamento? Não. Então deixa eu dizer algo para você: a igreja católica, ela cobra.
Você vai lá, você vai fazer um casamento lá, é pago. A igreja evangélica não paga, mas deixa eu te pedir algo com muito amor, com muito carinho. Quando você convidar um pastor para pregar no seu casamento, abençoa a vida dele. Porque você gasta 50 mil com decoração, 30 mil com comida, não sei quantos mil. Aí o pastor vai lá, faz seu casamento, sai da casa dele, toma um banho, às vezes ele tem que pagar para lavar o terno dele na lavanderia, vai no carro dele, aí chega lá depois do caminho e fala assim: obrigado, viu pastor, Deus te abençoe. Faz isso não. A Bíblia diz que a gente tem que compartilhar com as pessoas, então abençoe aquele que vai abençoar a sua vida. E por uma última coisa eu quero dizer aqui o seguinte: quem sabe o que é rifa? Levanta a mão aí, rifa. Pronto. Aqui na igreja Batista Nacional Vinho Novo, nós não tínhamos essa prática. Aí de um tempo para cá começou irmão da nossa igreja a fazer rifa para comprar não sei o quê. Irmão para fazer rifa para ajudar não sei de quê. Nossa igreja nunca foi assim. Todas as vezes que eu, pastor Daniel, fiquei sabendo que tem um irmão da igreja que precisa de alguma coisa, não importa o que for, eu sempre mandei comprar. Está precisando da geladeira, vai lá e compra. Está precisando de uma cama, vai lá e compra. Precisa de uma TV, vai lá e compra. Precisa de um médico, eu falo, vai lá e paga a consulta. Já paguei cirurgia de 20 mil, de 30 mil, de 10 mil. Já paguei consulta de um monte de coisa. Então, eu vou te falar algo aqui, em nome de Jesus e com muito amor. Eu não quero o irmão da nossa igreja fazendo rifa dentro da igreja para fazer o que quer que seja. Porque esse negócio só dá problema. Só dá o quê? Problema. Se você precisa de alguma coisa, irmãos, chega para mim, chega para os pastores e diz: olha, nós estamos precisando disso, nós estamos com essa dificuldade. Se não tiver dinheiro no caixa da igreja, eu vou falar com os irmãos aqui. Nós vamos levantar uma oferta e nós vamos te ajudar, irmãos, porque é assim que tem que ser a igreja. É assim que tem que ser a igreja. Posso ouvir um amém? É assim. A gente tem que ajudar uns aos outros. Se a gente não puder ajudar uns aos outros, então esquece. Então esquece. E está aqui o pastor Haroldo, que está comigo desde o início, Lázaro, Francisco. Eu sempre fui um homem abençoador. Sempre. Rafaela está grávida, vou abençoar a vida dela. Fulano está grávida, eu abençoo. A fulana está precisando disso, eu abençoo. Eu não sou assim. Eu não tenho mão fechada. O dinheiro que entra aqui de dízimo, de oferta, é para atender as coisas da igreja e também para atender os irmãos. Talvez você não saiba, mas a igreja tem obrigação de manter a viúva e de manter o órfão. Isso é uma obrigação da igreja. E se a pastora Eliana ficar viúva e ela falar assim: eu não tenho dinheiro para viver, a igreja é obrigada a sustentar ela. Porque essa é a função da igreja. Tomara que o pastor Haroldo não morra. Você também não quer ficar viúva, né, pastora? Então tá bom. Glória a Deus. Quero chamar o Lucas aqui e a Thalita e o Pedro. Nós vamos orar com eles. Nós vamos abençoar a vida deles. Vocês ficaram aqui na igreja há quantos anos? 7? Eles vieram da igreja Batista Morada da Serra, né, lá do CPORC. E pode ficar perto de mim, não vou brigar com vocês não. E hã? É. Vocês sabem que eu estou bonito, né? Obrigado, viu, irmãos? Eu sei que vocês estão me admirando aí, mas... E aí eles oraram, né? Thalita vem num tempo aí de muita dificuldade. Pedro converteu, agora é corintiano. Uxi. Né, Pedro? Como não? Seu pai falou para mim que você agora é corintiano. Não? E aí agora eles decidiram voltar para lá. E nós vamos orar com eles, abençoá-los. E eu sei que aquela igreja também está vivendo um tempo de necessidade. E eu sei que eles vão ser bênção naquele lugar. Assim como eles foram bênção aqui. Né? Sempre foram pessoas prósperas, sempre foram pessoas que cresceram, que nos abençoaram. E que vão continuar nos abençoando. Essa semana eu vou lá fazer um procedimento, tá? Então, nós vamos orar e abençoar a vida deles, amém, irmãos? Estenda tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida,
Ó Deus do teu filho. Quero abençoar a vida do Lucas, liberar sobre ele uma palavra de vitória, sobre a vida do Pedro, da Thalita. Obrigado, ó Deus, obrigado. Que o Senhor possa fazer com que os teus filhos sejam bênçãos naquela igreja, como eles foram lá muitos anos e como eles foram aqui também muitos anos. Que a boa e poderosa mão do Senhor esteja com eles todos os dias. Nós declaramos os abençoados, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você já ligou? Já. Não, ele. Cara, não sei não. Eu acho que você vai ficar grávida. Oxe, já vi também. Deus abençoe. Dá um aplauso ao Senhor pela vida deles. Karina, depois eu quero fazer um ato profético com você essa semana. É um negócio muito doido, mas eu quero fazer. Hebreus capítulo 10, verso número 1. Quero ministrar uma palavra ao seu coração. Hebreus 10, 1. Nós estamos entrando num tempo de muito mover de Deus, de muita unção de Deus, de muita graça de Deus. E eu quero compartilhar com você essa mensagem. Hebreus 10, 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e nunca a imagem exata das coisas. Ora, irmãos, o que é uma sombra? Uma sombra é uma imagem projetada de algo que é real. Então, quando eu olho para a lei no Antigo Testamento, quando eu olho para o tabernáculo, quando eu olho para os utensílios do tabernáculo, eu vejo aquilo como uma sombra de uma realidade que viria a acontecer. Não a imagem exata. Não é de fato e de verdade aquilo que ela está projetando. Agora, quando eu olho e leio também 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Fala comigo, todos foram batizados na nuvem e no mar. Então preste atenção, quando Deus tira o povo do Egito, eles passam pelo mar vermelho. O que Deus está fazendo ali com eles? Uma sombra, uma simbologia de batismo. Quando eles estão no deserto e a nuvem desce sobre eles, é uma simbologia. Deus está batizando eles, porque a nuvem é feita de quê? De água. Então Deus está batizando o povo no deserto. Por quê? Porque ninguém entra na terra prometida sem ser batizado. Está aí? E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Fala comida espiritual. Abra sua boca. Abra sua boca, assim. Eu tenho aqui um pão espiritual. Pega. Mastiga. Engole. Uma comida espiritual. Uma vez tinha uma irmã na nossa igreja que ela colocou silicone e o seio dela começou a inflamar e tomava todos os remédios e nada. Eu fui na casa dela orar e o Espírito Santo falou assim, ó, aplica uma bezetacil espiritual nela. Peguei bezetacil na seringa, no braço dela, apertei, falei, você está curado em nome de Jesus. Uma semana secou. Porque o mundo real tem sombras. Fala comigo, o mundo real. Fala, o mundo real existe. A Bíblia diz que eles comeram de uma comida espiritual. Isso aqui é o que, irmão? Isso aqui é atos proféticos. Atos proféticos. Olha o versículo de número 4. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo dizendo que havia uma pedra no deserto, que onde aquele povo caminhava, a pedra ia atrás deles. Puxa vida, eles andavam, a pedra ia atrás, eles andavam, a pedra ia atrás, eles estavam com sede, Moisés falava a rocha, ela dava água e eles bebiam. Essa bebida era uma bebida espiritual, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram mortos no deserto, por isso morreram no deserto, e estas coisas foram feitas em figura. Olha lá, ó, essas coisas foram-nos feitas em figura, ou seja, é uma imagem. Para quê, irmãos? Para que foram feitas em figura? Para que não cobicemos as coisas más
como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e se levantou para folgar. Ou seja, eles comiam, bebiam, se enchiam, e não faziam nada. E não nos forniquemos. O que é fornicação? É sexo entre solteiros. Solteiros que fazem sexo. Ah, irmão, cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que, aqui ó, e não nos forniquemos como alguns deles fizeram, e caíram mortos num dia 23 mil. Deus matou 23 mil solteiros num dia, porque eles ficavam fazendo relações sexuais. Sexo é bom, irmão, maravilhoso, gostoso demais, é a melhor coisa para mim que Deus já fez, mas é para depois do casamento. Cuidado. Cuidado. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, ou seja, foram comidos, foram mordidos por demônios. E não murmureis, como também alguns deles que murmuraram e pereceram pelo destruidor, também demônio. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Quando eu olho para o Antigo Testamento, o que eu vejo no Antigo Testamento? Eu vejo figuras, eu vejo exemplos, eu vejo coisas que me ensinam para que eu não viva elas hoje. Tudo são figuras. Olha, Deus tira o povo de Israel do Egito. Qual é a figura do Egito? O Egito tipifica o mundo. O Egito, às vezes a gente fala assim, esse irmão é do mundo. Você ouviu falar isso? Esse irmão é do mundo. Nós também somos do mundo, mas não é o mundo que nós estamos falando, estamos falando de um sistema mundano. Então o Egito se tipificava um sistema de escravidão. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus passa eles pelo Mar Vermelho, ou seja, Deus os batiza no Mar Vermelho. Para quê? Para que eles possam começar uma nova vida. E é por isso que você precisa se batizar depois que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para quê? Para você viver uma nova vida, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e tudo se faz novo. E aquele que batiza em Cristo, ele morre para a velha criatura e ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Então o Egito, ele é uma tipologia de um sistema mundano. Olha o que o sistema mundano diz: o importante é ser feliz. É ou não é, irmãos? Sim ou não, irmãos? O importante é ser feliz ou não é? Não. Se dois homens estão namorando um com o outro, e aí você chega para eles e fala assim: e aí, meu irmão, está errado a sua conduta? Não, o importante é ser feliz. Não, isso é um sistema mundano. Isso é um sistema. Sabe, deixa eu dizer algo para você. Tem pais que permitem os filhos namorar. Adolescente. O que adolescente quer namorar? Não sabe lavar um prato, lavar uma louça, não sabe cuidar de uma casa. O guri não tem dinheiro para pagar um cachorro quente. Não trabalha, vai namorar para quê? É uma toa, não estuda, não trabalha. Chega na casa do sogro, e aí, sogrão? Deita no sofá, pede carro emprestado, e pior que tem pai que empresta. E pior que tem pai que diz assim: é melhor aqui em casa do que lá na rua. Não é não, irmãos? Isso é um sistema mundano. Pais que deixam filhos dormir dentro de casa com os namorados. Isso é um sistema mundano. E se você está permitindo isso como pai, você é responsável diante de Deus. Isso é um sistema. Agora, eu preciso que você entenda que nós não podemos nos adequar a esse sistema. Tem muita gente na igreja, homem e mulher, que diz assim: ai pastor, na igreja não tem nenhuma menina, eu vou buscar uma menina lá fora, e vou trazer ela para a igreja, ela vai te levar para o mundo. Ah, mas eu conheço fulano que foi lá e ganhou. Irmãos, essa é uma exceção, porque a regra, a maioria, leva para o mundo. Leva para o mundo. Namorada arruma um rapaz que não é da igreja, é mais fácil te levar para um motel do que você levar ele para a igreja.
Por quê? Porque isso é um sistema. E no mundo tudo é normal. Tudo é o quê? Normal. Tudo é normal. Ah, é normal, pastor, isso é normal. Existe um demônio na igreja chamado normal. Tudo é normal. Ah, é assim mesmo, pastor. Os tempos mudaram. Eu não sei se ainda existe aquele programa chamado Malhação. Existe ainda não? Malhação? Não passa mais. Mas aquele Malhação só ensinava adolescente a fazer o que não presta. Então cuidado, porque Paulo vem para mim e para você, dizendo assim em Romanos no capítulo 12, no verso número 2, e não vos conformeis com este século, não vos conforme com isso, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo para mim e para você? Se você saiu do Egito, você precisa mudar a sua mentalidade. Você não pode mais permitir coisas que você permitia quando você estava lá. Paulo está dizendo, olha, no Evangelho existe uma forma e você precisa entrar dentro dela. Poxa, eu fui comprar camisa no Paraguai. As minhas camisas eram 5, GG. Agora eu chego no Paraguai e a mulher falou assim, sua camisa é G. Aí eu pus a G, ficou grande. Aí ela falou assim, não, sua é P. Aí eu pus a P, ficou certinho. Agora, escuta o que eu vou te dizer, não adianta eu querer colocar, eu ser grande e querer colocar uma P, não vai entrar. A forma não vai caber. O sapato é uma forma, a calça é uma forma, a camisa é uma forma. Agora, você tem que entrar dentro da forma correta. E Paulo está dizendo para você que a forma que eu e você devemos entrar agora é do Evangelho. É de nova criatura. É de coisas novas, é de comportamentos novos, porque Cristo já te tirou do Egito. E o Egito é uma tipologia na Bíblia de mundo. Assim como Cristo é uma tipologia, a pedra, aliás, era uma tipologia de Cristo. Assim como o cordeiro era uma tipologia de Cristo. Assim como o sangue que passava nos umbrais da porta é uma tipologia. Assim como o sal que Eliseu pegou e jogou na água, e a água começou a produzir, a cidade deixou de ser estéril, é uma tipologia. É um ato profético, e você precisa entender isso. Porque, pastor, por que você está ensinando isso? Porque tem muita gente que sai do mundo, vem aqui na igreja, aceita Jesus, mas não consegue renovar a mente. Porque, presta atenção, quando Deus tira você do Egito, preste atenção, Deus tira você de um sistema de escravidão. Tem gente que ainda diz assim, mas quando eu estava no mundo eu podia beber, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Está ruim aqui, irmão? Volta para lá. Volta para lá. Porque a Bíblia diz que é como a porca voltar para o lamaçal. Deus já te tirou do Egito, você já passou pelo Mar Vermelho, agora Deus vai te colocar no deserto. E deserto é uma tipologia também de igreja. Por quê? Porque igreja é lugar de provação. Fala comigo, igreja é lugar de provação. Diga, é uma tipologia de Deus. Porque é na igreja que você vem, você sai do mundo, aí você entra na igreja. Quando você entra na igreja, você batiza. Quando você batiza, meu irmão, as lutas começam. Você já ouviu gente dizer assim, nossa pastor, depois que eu converti, minha vida é só luta. E é só luta mesmo. Por quê? Porque Deus vai te provar. Deus vai te provar. Olha o que Deus diz. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou neste deserto estes 40 anos. Quantos anos? 40. Quantos anos o povo de Israel ficou no deserto? 40. Quantos dias Jesus ficou no deserto?
40. Então o deserto é do tamanho da sua boca. O seu deserto aqui na igreja pode ser do tamanho da sua boca. Se você é daqueles caras que ficam murmurando, daquelas mulheres que ficam murmurando, que reclama do louvor, que reclama da luz, que reclama da iluminação, que reclama da água do bebedouro, que reclama do banheiro, que reclama disso. Você sabe quantos anos você vai passar na igreja sem renovar a sua mente? Até o dia que Deus te matar, até o dia que você morrer. Até o dia que a sua senha for chamada, senha número 75. Aí você olha e fala assim, a minha, puf, foi. Porque tem gente, escuta o que eu vou te falar, tem gente que sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, entra na igreja, mas não consegue viver uma nova vida. Irmãos, e quem te leva para o deserto não sou eu, quem te leva para o deserto é Deus. Quem coloca esse irmão chato do seu lado é Deus. Quem fecha uma porta na sua vida é Deus. Olha o que a Bíblia diz, que Deus dá graça Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Talvez você está orando pedindo, Senhor, abre essa porta, o diabo está me resistindo. E não é Deus, não é o diabo, é Deus que está te provando. Olha o que a Bíblia diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Quem aqui tem fé, diga amém. Eu vou dizer novamente, quem tem fé, diga amém. Cuidado, porque a Bíblia diz lá em Tiago, que Deus vai provar a sua fé. E como que Deus prova a sua fé? Irmão, Ele fecha as vendas. Você não vende nada. Como que Deus prova, irmão? A fé, está tudo bem. Seu patrão te chama lá no gabinete, lá no escritório, e diz assim, olha, você é um bom funcionário, mas você está demitido. Como que Deus prova, pastor, a minha fé? Mandando você embora do serviço, mudando você de cidade, mudando você de horizontes. Como que Deus me prova, pastor? Você está com um problema de saúde, financeiro, você precisa de uma oração, ninguém te liga. Quando você liga para o pastor orar com você, ele está viajando para a praia. E aí você fala assim, desaforo, eu precisando de uma oração e o pastor na praia. Olha, pastor, o crente não tira férias não, pastor não tira férias, o diabo não tira férias. Aí eu respondo para ela, minha referência não é o diabo, minha referência é Deus. Deus trabalhou 6 dias, no 7º Ele descansou. Então, é assim que Deus te prova. Ai, pastor, eu não aguento gente fofoqueiro, mas os fofoqueiros estão sempre da sua volta. E aqui na igreja, para Deus te provar, é assim, Ele junta o fofoqueiro um com o outro. Porque na igreja os iguais se atraem, não é os opostos. Sabe, Deus vai te provar. Igreja é lugar de provação, irmão. A Bíblia diz que é ferro que afia ferro. É aqui que você tem problema com o irmão, é aqui que você tem problema com a irmã, é aqui que o irmão é chato, é aqui que o pastor é duro, aqui que você chega na igreja, o pastor fala assim, irmão, você é um Zé, você tem que aprender muito para você andar comigo. Aí você olha para mim e fala assim, mas pastor é arrogante. Não é o pastor que é arrogante, irmão, é Deus que está querendo te humilhar e mostrar para você que você precisa melhorar. Eu não concordo, irmão, você não tem que concordar com nada. Tem que obedecer, só isso. Olha o que a Bíblia diz, e te humilhou, e te deixou passar fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Você imagina um povo que está no deserto agora, e chega no deserto, eles querem comer 11 horas da manhã, meio-dia. Eles querem comer meio-dia. E meio-dia o pão não caiu do céu, meio-dia as codornizes não apareceram. Aí eles começam a murmurar, lá no Egito, eu era escravo, eu era funcionário,
Eu batia ponto, eu chegava às 8 horas, saía às 11h30, voltava às 1h30 e saía às 5h30. Então 11h30 tocava a sirene da empresa. Eu já ia para o refeitório, almoçava. Agora nesse deserto, Deus me deixa passar fome. É para saber quem é você. É para saber quem é você, irmão. Se realmente você converteu ou não. Se realmente seu coração está em Deus ou não. Porque fala assim, olha, o Senhor nos humilhou deixando passar fome. Irmão, lá no deserto, eles queriam ir na loja da Carmen Steff, não tinha como. Eles queriam ir no McDonald's, não tinha como. Eles queriam ir no Burger King, não tinha como. Aí eles falaram assim, aqui não tem nada para comer. Não tem, irmão. Sabe por quê? Porque quando você depende de Deus, Ele te dá o dia que Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que nós queremos. Então, irmãos, entenda que quando você entra no deserto, Deus vai te provar. Deus vai te provar. Agora, qual é o problema do povo? É que eles murmuravam. Eu mexo com carro, eu compro carro e vendo com alguns irmãos, e às vezes eu compro um carro e o carro dá problema. Eu não murmuro, irmãos, eu não reclamo, eu só dou glória a Deus. Fundiu o motor, vamos arrumar e vamos embora para cima, bola para frente. Não deu certo esse negócio, bola para frente, irmãos. Para de murmurar, porque aqueles que murmuram morrem no deserto. E tem muita gente morrendo dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que não está morrendo, que já morreu. Ele só está a carcaça dele aí, de óculos ou sem óculos, olhando para mim agora, nesse culto, sabe, mas ele está mortinho da Silva. Ele vem para o culto, ele não sente a presença de Deus, ele até fala, olha, eu vou sair dessa igreja porque aqui eu não sinto a presença de Deus. Cara, o problema não é a igreja, o problema é você. O Lucas e a Thalita estão mudando de igreja, não é porque a nossa igreja é ruim. Não. O pastor mais bonito que eles tiveram foram eu. A igreja que eles mais foram abençoadas foi aqui. Thalita e Lucas chegaram aqui, não eram, sabe, está igual o gurizinho lá, o gurizinho do baterista, quem viu? O gurizinho da bateria, ninguém viu não? Eu vou postar hoje de novo no Instagram para você. O gurizinho fala assim, irmão, você tem que ir para a igreja, porque não sei o que é para a igreja, olha o que Deus fez na minha vida. Ele deve ter uns 12 anos, 11 anos. Eu não era ninguém, eu era só um menino, agora olha o que eu sou hoje, eu sou o baterista da igreja. Olha o que Deus faz, irmão. Então olha o que Deus fez na vida da Thalita, do Lucas, eles estão indo embora daqui, não é porque a igreja é ruim. Sabe, irmãos, eu fico pensando que tem pessoas que mudam de igreja. Eu e o pastor Haroldo conhecemos pelo menos uns 30, 40, 50, 100, que mudam da igreja, mas de lá eles continuam a mesma pessoa. Não adianta nada. Deus vai continuar te resistindo. Deus vai continuar te provando. Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. Agora, escuta o que eu vou te falar. Tudo isso tem um propósito. Qual é o propósito, pastor? Porque as pessoas não entendem o Evangelho. As pessoas não conseguem entender o Evangelho. Quando eu me converti de verdade, eu tinha 18 anos. A gente cantava umas músicas assim, ó. Senhor, eu quero... Ixi, eu canto bem demais, né? Eu quero calçar os teus sapatos, andar contigo não sei aonde. Senhor, eu quero viver nos teus braços, cantar uma música e dançar contigo. Essas eram as músicas que eu ouvia quando eu me converti. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Está errado isso? Não. Você pode dançar. Você pode dançar. Você pode dançar com Jesus, você pode calçar a sandália dele, você pode... Sabe, eu disse para uma irmã essa semana, eu falei, irmã, você quer um Jesus que eu não consigo enxergar ele. Eu não consigo enxergar esse Jesus que você está querendo me mostrar. Eu não consigo enxergar um Jesus que vai pegar você no colo, presta atenção no que eu estou dizendo, vai pegar você no colo e vai te colocar lá onde Ele quer te colocar. Eu não consigo enxergar um Jesus que vai abrir os céus, fazer cair dinheiro assim, ó, para você ficar milionário da noite do dia. Eu não consigo ver um Jesus assim.
Eu não consigo ver um Jesus, irmãos, que você não tem um pingo de caráter, de personalidade. Eu não consigo ver um Jesus que você vai orar e Ele vai te dar tudo o que você quer. Eu não consigo. Eu disse para ela, você quer um Jesus que te carrega no colo, e aqui na Vinho Novo, você não vai conseguir achar um Jesus que te carrega no colo. Porque eu vou te provar agora na Bíblia o que é o Evangelho. Jesus disse o Evangelho, Jesus não mandou a gente pregar o Evangelho, Ele mandou a gente viver o Evangelho. É simples, Ele te tira do Egito, Ele te coloca na igreja para te tratar, para te levar para onde? Para a terra prometida. Diga, eu vou entrar na terra prometida. E tem muita gente na igreja que entra na terra prometida, mas não consegue desfrutar do que ela oferece. Olha para mim, não consegue desfrutar do que ela oferece. Qual era o propósito de Deus para o povo de Israel? Tirá-los do Egito, passá-los pelo deserto, provar a eles, saber se eles guardariam ou não os mandamentos do Senhor e dar para eles o melhor dessa terra. Fala comigo, dar o melhor dessa terra. Aí, sabe o que acontece? Moisés morre, antes de atravessar o Jordão. Moisés chega no monte, olha como que é Moisés. Deus pega Moisés e fala assim, Moisés, sobe no monte. Foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Imagine Moisés agora escrevendo o último capítulo de Deuteronômio. Imagine ele escrevendo. Deus fala para ele assim, sobe no monte, Moisés. Moisés sobe. Aí Deus fala assim para ele, agora olha a terra. Aí Moisés fala assim, que maravilha, né, meu Deus? O Senhor me tirou do Egito, sabe, o Senhor fez eu andar 40 anos nesse deserto, que maravilha. E agora, olha a terra prometida, eu vou entrar nela. Aí Deus fala para ele assim, escreve aí. E Moisés não entrou na terra prometida, porque desobedeceu a ordem de Deus. Aí Moisés fala assim, o que é, Senhor? Né, você não vai entrar, você vai ver, mas você não vai entrar. Escreve aí. Escreve aí, Moisés. Não, só está de brincadeira. Não estou brincando não. Você não vai entrar na terra prometida, porque eu mandei você falar com a rocha. Você pegou o cajado e bateu nela, e a rocha era Cristo. Nós não podemos ferir Jesus duas vezes. Paulo diz que nós não podemos viver na prática do pecado e dizer assim, mas Deus perdoa. Não, eu vou continuar fazendo, vou continuar vivendo a minha vida. Deus perdoa. Deus perdoa, irmão. Mas a Bíblia também diz que esse Deus, esse mesmo Deus que perdoa, é o mesmo Deus que mata. E Ele não matou só no Novo Testamento, no Velho Testamento, não, Ele matou no Novo também. Ele matou Ananias e Safira por causa de uma mentira. E você e eu estamos brincando de evangelho, achando que Jesus é um Jesus, irmão, eu vejo Jesus, aquele Jesus que chega na igreja e mete o pé na mesa e derruba tudo, e manda todo mundo embora, e fala, aqui não é lugar de palhaçada não, rapaz. Esse é o Jesus, esse é o pastor. Ah, mas o pastor tem que dar a vida pelas ovelhas, irmão, o pastor Jesus, porque eu não dou mais a vida pela ovelha. Eu não morro mais por causa de você. Alguém já morreu, e esse alguém foi Jesus. O que eu tenho que fazer é só cuidar de você. Agora, se você não quer ser cuidado, é um problema seu. Agora, Moisés morre, e Deus chega para Josué e diz, Josué, Moisés morreu, levanta, que você vai pegar esse povo e vai entrar na terra prometida. Deus não pergunta se Josué quer ir, Deus não pergunta como está Josué, Deus não pergunta como está o coração dele, Deus não pergunta se ele está de luta ainda, Deus não quer nem saber, fala, levanta e você vai passar o povo. O que Josué fica? Com medo. Por quê, irmãos? Porque quando ele olha para a terra de Canaã, lá tem sete povos. Quantos povos? São 7 povos que eu vou te ensinar agora. Agora não, nesses dias. 7 povos, 7 principados, 7 regências, 7 ações espirituais. É evidente que Josué fica com medo. E aí Deus fala para ele lá em Josué capítulo 1, verso número 7. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda,
para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, não tenha medo, não se assombre, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus tira Josué do Egito com Moisés, colocam eles no deserto, e agora eles estão de frente da terra de Canaã. E agora eles precisam entrar. Moisés morre, e agora Deus fala para Josué: você vai entrar, porque eu já te dei a terra. Fala comigo, Deus já tinha dado. Tinha ou não tinha, irmãos? Tinha, já tinha dado. Deus não ia dar, Deus já tinha dado. Agora, qual é o problema? Que lá tinha gigantes. Presta atenção aqui. Você entrou na igreja, você saiu do deserto, do Egito, passou pela igreja, e agora você está entrando na terra de Canaã. Terra de Canaã simboliza o melhor dessa terra. Agora, entenda uma coisa: Deus já te deu tudo que você precisa. Eu vou dizer novamente: Deus já colocou à disposição de você tudo que você precisa para entrar e possuir a terra que Deus tem para você. Irmão, depois do culto eu quero falar com você, tá? O advogado. Faz dia que eu quero falar com você. Deus já te deu. Olha para o lado, olha para o lado. Tem uma pessoa aí? Essa pessoa é a pessoa que Deus te deu para que ela possa te ajudar a você crescer na sua vida espiritual, emocional, em tudo. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele já fez. Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Isso é fato. Você está aí, diga amém. Agora Josué está com medo. Ele está porque lá existe sete povos, 7 demônios, 7 regências, 7 principados. E agora Josué vai ter que lutar. Ué, pastor, mas Deus não deu a terra? Deu. Ele dar é uma coisa, você tomar posse é outra. Eu vou dizer novamente, porque talvez você não entendeu. Deus te dar é uma coisa, você tomar posse dela é outra. Então olha o que Deus disse para Josué. Primeiro, ele falou assim, ó, se esforça. Tem gente que chega na igreja e fala assim, não, eu vou orar e Deus vai fazer. Irmãos, Deus faz, sim ou não? Sim, mas Deus não faz tudo. Em Daniel, capítulo 48, verso número 27, está escrito assim, ó, Deus disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Está escrito isso? Está escrito isso em Daniel? Não existe Daniel 45, esse é o meu versículo. Mas é óbvio na Bíblia que você precisa fazer a sua parte. Deus deu a Josué, mas agora Josué vai ter que ir lá e guerrear. Josué vai ter que pegar a espada, irmão, e vai ter que ir lá e tirar aqueles caras. Então ele diz para ele, olha, se esforça. Segundo, diz para ele, tenha bom ânimo. Tem gente que está na igreja que está igual, desculpa, é só uma metáfora. Está igual o porco, andando assim, ó, de cabeça para baixo. Por quê? Tem bom ânimo. Ah, pastor, mas está muita luta, mas ninguém falou que ia ser fácil. Ah, pastor, mas é muita provação, mas Deus falou que ia te provar. Ah, pastor, mas o inferno está se levantando. Ele vai se levantar mesmo. Ah, pastor, eu não gosto de expulsar demônio porque eu não gosto de guerra espiritual. Você já está numa guerra espiritual. Deus diz para Josué, esforça, tem bom ânimo, obedeça a palavra. Ele diz, não temas e não te espantes. 5 coisas que Deus manda Josué fazer. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Deus manda Josué orar? Manda? Presta atenção. Para entrar na terra prometida e tomar posse dela, Deus manda Josué orar? Não. Porque tem coisa que oração não resolve. Ixi, pastor, agora o senhor está... Tem coisas que oração não resolve.
Eu vou te dar um exemplo das coisas que não resolvem. Você não tem uma formação, você não tem uma habilidade em coisa nenhuma, você não fez uma faculdade, você não fez um curso, agora você entrou na igreja e quer ter um salário de 10 mil reais. Aí você ora: Senhor, vou fazer o meu currículo aqui. Preenche lá 3 linhas. O que você faz? Eu sei datilografia, eu sei mexer com MS-DOS e sei operar retroprojetor. Senhor, está aqui o meu currículo, eu vou fazer uma campanha de 21 dias para o Senhor me dar um salário de 10 mil reais. Eu pergunto para você, isso vai acontecer? Pode acontecer, pode, Deus pode fazer, mas não é a regra, é uma exceção. É igual a irmã que quer pegar o namorado do mundo e trazer para a igreja. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que trouxe. É a exceção, não é a regra. Deus pode aparecer um dinheiro na sua conta amanhã, 1 milhão de reais? Pode. Deus pode fazer isso, eu acredito, eu já vi Deus fazer. Mas não é a regra, é uma exceção. Agora, você vai olhar que Deus não mandou Josué orar. E eu não estou falando que você não tem que orar não, irmãos. Nós vamos orar aqui 7 dias. Vamos orar 7 dias. Mas tem coisas que não é oração, tem coisas que é a ação. A terra de Canaã tinha inimigos a serem derrubados. E aí Deus disse para Josué: eu fui contigo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Entra lá, cara, pega esses caras, derruba eles, sabe, mate eles. Não era só chegar na terra prometida e dizer assim: ei, cananeus, jebuseus, heteus, heveus, dá licença, porque essa terra aqui agora é nossa, e nós viemos tomar posse dela. Ah, irmão, me ajuda. Jesus diz que desde João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e a Bíblia diz que aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Agora, irmão, você chega na igreja, cadê os visitantes? Levante a mão aí, deixa eu ver você. Deus possa abençoar a sua vida, é um prazer tê-lo aqui conosco, mas eu quero que você aprenda uma coisa, você está visitando nós a primeira vez: aqui Deus não faz tudo. Talvez você veio de uma igreja, ok, num lugar onde Deus resolve tudo. Aqui Deus não resolve tudo não. Nós podemos orar, nós podemos batalhar, nós podemos rodar a espada, e nós vamos rodar a espada aqui 7 dias, mas irmãos, aqui não tem como empurrar bêbado na ladeira, aqui não tem como mastigar água, aqui o negócio é na espada. Sabe, Josué teria que derrubar 7 inimigos, já falei aqui, aí o que Deus manda ele fazer? Olha que loucura. Deus manda Josué, em vez de pegar a espada, Deus manda assim: Josué, pega os sacerdotes, pega a arca da aliança, pega os soldados, pega todo mundo, chega diante de Jericó, as muralhas, porque antes de você entrar na terra prometida, existem muralhas. E aí, olha o que Deus fala para Josué: sabe o que você vai fazer, Josué? Você vai dar 7 voltas, 6 dias, 1 volta, no 7º dia, 7 voltas. Essas 7 voltas são atos proféticos. Quem que derruba uma muralha, irmão? Dando 7 voltas e dando grito. Só que antes de Deus mandar, antes de Josué mandar o povo dar a volta, Josué falou assim: nós vamos mandar 7 dias calado, em silêncio. Ninguém vai dizer nada. Porque Josué já conhecia aquele povo, sabia que aquele povo era murmurador. Nós vamos ficar dando 7 voltas aqui para quê? Isso aqui não vai cair, na onde que havia isso ir? Isso não existe. Isso é um ato profético, irmãos. E vai ser os atos proféticos que nós vamos fazer aqui durante esses 7 dias. Josué mandou eles ficarem 7 dias sem falar nada. Imagine os homens ficar 7 dias sem falar nada. É uma tortura, irmão. Para os homens é uma tortura. E para as mulheres então? Uai, pastor, você não vai falar das mulheres? Não, vou. Há quem diga que foi naquela época que nasceu a linguagem dos sinais. Porque mesmo sem poder falar nada, as mulheres inventaram a linguagem dos sinais para uma comunicar com a outra.
Mas o fato é que eles deram 7 voltas, e no sétimo dia eles deram 7 voltas, e as muralhas caíram. Agora, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Josué entrou na terra prometida e conquistou tudo. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida de Josué? Josué era um homem guerreiro, um homem valente, um homem de Deus, um homem que aprendeu a obedecer e a ouvir a voz de Deus. Agora hoje você sai do mundo, que simboliza o Egito, passa por provações terríveis na igreja, porque Deus quer conhecer o seu coração. E agora, meu irmão, Hebreus capítulo 3, verso número 7, eu estou quase encerrando, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o coração, não endureçai os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso eu me indignei contra esta geração. Irmão, eu só estou te mostrando aqui hoje um Deus que fica bravo, que se indigna, que fica nervoso, que fica irritado, que mata. Nossa, mas eu fui para o culto hoje para ver o Deus do amor, irmãos. Estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão na terra prometida. Vede, irmãos, agora o autor de Hebreus dizendo para mim e para você: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Sabe, irmãos, quando você entra na terra prometida, Deus está dizendo para você: não endureça o seu coração, abra o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Sabe, repreenda um ao outro, converse um com o outro, confronte um ao outro. Para quê? Para que o seu coração não endureça por causa do pecado. Agora, deixa eu dizer algo para você, para mim encerrar essa mensagem. Josué teve guerras vencidas. Josué e seu exército matou milhares de homens e mulheres ao fio da espada. Sabe o que Deus falou para Josué? Entre em Jericó. As muralhas caíram, Josué dá 7 voltas, as muralhas caem. Josué entra e Deus fala para ele: mate todo mundo, mate o cachorro, o papagaio, o periquito, sabe, mate o passarinho da gaiola, mate a criança, mate a mulher que está grávida, mate a criança que está no ventre da mulher, mate os guerreiros, mate os velhos, mata tudo. Foi o que Deus mandou fazer Josué fazer. E assim Josué fez. Agora, pastor, eu estou na terra prometida. Quantos estão na terra prometida aí? Diga amém. Vou perguntar novamente: quantos estão na terra prometida? Diga amém. Cuiabá é uma terra prometida para mim e para você, irmão. Vou dizer novamente: Cuiabá é a nossa terra prometida. Ah, pastor, eu vou mudar daqui, eu vou para os Estados Unidos. O problema não é. Eu era doido para ir para os Estados Unidos. Doido. Depois que eu conheci lá, eu era doido para ir para a Europa, depois que eu conheci lá. Eu era doido para ir no Japão, depois que eu conheci lá. Na África eu fui, eu quero ir na África ver os elefantes, os leões. Só tem elefante e o leão, o resto é todo mundo comendo na marmitinha, não é nem de fogão, é de carvão. E tem gente que reclama de Cuiabá. O problema não é Cuiabá, irmão, o problema é você. O problema não é a terra, é você que é. A terra não é ruim, o lugar não é ruim, o Brasil não é ruim. Ah, pastor, mas o Lula vai acabar com tudo. Irmão, vamos olhar para a Bíblia. Vê na Bíblia se Israel só teve governantes evangélicos. Israel teve homens que fizeram coisas terríveis, e Deus fez eles pagarem por o que eles fizeram. Saul reinou 40 anos sem a bênção de Deus. Então pare de bobeira, não é o Lula. A nação merece o governo que tem. Você merece a mulher que você tem. Você merece o marido que você tem. Você merece o carro que você tem. Porque tem gente assim: ah, pastor, mas meu marido, pastor, ele é ruim. Ruim é o ser.
Porque se você fosse boa, ele era bom. Se você não fosse chata, ele não era chato. Alô? Tem alguém aí? Então pare de reclamar do Brasil, pare de reclamar de Cuiabá, pare de reclamar de Mato Grosso, porque eu sei que em Cuiabá, eu tenho relacionamento de gente que tem avião, que tem Ferrari na garagem, que tem Porsche na garagem, que tem Dodge Ram na garagem. E por que para ele é bom e para você é ruim? Então o problema não é a terra, o problema é você. Eu conheço corretor de casa que ganha 100, 150, 200, R$1.000 por mês. Tem gente que não consegue vender uma casa de 100 mil. O problema está onde, irmão? O problema está onde? O problema não está na terra, porque a Bíblia diz que a bênção ela está em mim e você, não é na terra. Eu vou dizer novamente, a bênção está em você, não é na igreja. A bênção está em você, não é no pastor. A bênção está em você, não é em Cuiabá. É você que abençoa a terra, e não a terra que te abençoa. Entenda isso. Agora você está na sua terra prometida. Agora eu vou te fazer uma pergunta para mim caminhar para o final. Você hoje precisa pegar na espada como Josué? Sim ou não? Sim ou não? Eu só vi uma turminha aqui falando assim. Vou perguntar novamente. Você está na terra prometida. Josué pegou a espada e destruiu os 7 inimigos dele. A pergunta que eu te faço é: você ainda hoje precisa pegar numa espada para destruir os seus inimigos? Sim ou não? Aonde está escrito isso? Aonde você leu isso? Aonde está escrito isso? Fala comigo, Efésios 6, 10. Sabe o que a Bíblia manda você fazer? Manda você pegar o capacete da salvação, manda você pegar o escudo da fé, manda você calçar as sandálias do Evangelho, manda você colocar o cinturão da justiça e manda você pegar a espada do Espírito. Então diga para o seu irmão, a guerra continua, irmão. Só que essa guerra hoje, ela é o quê? Ela é espiritual. Não é mais uma guerra natural, é uma guerra espiritual. Ei, irmão, a sua guerra não é contra o seu irmão. Ah, meu irmão está falando de mim. Ei, para de bobeira. Sua guerra não é contra seu marido, contra sua esposa. Sua guerra não é contra os seus filhos. Sua guerra não é contra os seus pais. Sua guerra é com os demônios que atuam neles. Mas você ainda precisa hoje pegar na espada. Você ainda hoje precisa calçar a armadura, porque a Bíblia diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É por isso que durante 7 dias nós vamos te ensinar a como guerrear, a como conquistar, a como entrar na terra prometida, a como desfrutar. Agora, eu encerro dizendo para você o seguinte: não espere cair do céu, não queira voltar ao passado. É melhor você estar na guerra aqui hoje do que você voltar à lama que você vivia anteriormente. Aprenda a confiar em Deus. Você terá que conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Vou dizer novamente, você terá que conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. Não culpe a Deus, não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe os irmãos pelos seus fracassos. Muito menos saia da igreja e vá para outra. Muito menos mude de estado e vá para outro. Porque o problema não é a igreja, não é o pastor, não é Deus, não é os irmãos, o problema é você. E eu encerro dizendo que você é os resultados que você dá na vida. E eu não estou falando, irmãos, aqui de vida financeira não, estou falando de vida espiritual. Porque tudo que eu estou pregando aqui é sobre de reino espiritual.
Estou pregando nada de reino natural aqui, só de mundo espiritual. Então eu preciso que você entenda que o mundo espiritual é realidade. Existem demônios, principados, dominadores, que mesmo na terra prometida, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque eles estão te prendendo. E nesses 7 povos, existem 7 regências espirituais, para você entender, meu irmão, minha irmã, que não dá para fazer alianças, não dá para negociar, não dá para brincar, porque se você brincar, o diabo vai te destruir, e você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida.